Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Quão grande é o Senhor. E é nesse tema que eu quero meditar com você de uma forma bastante sucinta. E para nos guiar, nós escolhemos tão somente um versículo. E esse versículo está no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22, que diz assim: Quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti. Nós precisamos aprender, queridos, a pensar na grandiosidade do nosso Deus. Nós vivemos tão mergulhados nas nossas preocupações, ansiedades, no cotidiano e nos problemas que são oriundos da vida comum. E nós até sabemos, nós cremos em Deus, nós amamos a Deus, nós louvamos a Deus. Mas será que você verdadeiramente tem uma visão ampliada de quem é esse Deus a quem nós chamamos de Pai? As pessoas, na sua imaginação equivocada, pensam, e isso é culpa também de Michelangelo, depois da Capela Sistina, quando ele pintou um Deus velho e gordo lá tocando no dedo de Adão, e a partir dali as pessoas passaram a imaginar um Deus como se fosse um Papai Noel, quando Deus, na verdade, não é nada daquilo. As pessoas às vezes pensam num Deus que é um quebra-galho, que faz favor, aquele Deus, ai Senhor, o shopping está muito cheio, por favor, me arruma uma vaga de estacionamento. Aí vira um Deus flanelinha, que arruma vaga de estacionamento. Às vezes ele vira inspetor do Detran, ai Senhor, por favor, eu não seja multado, passei o sinal vermelho, não deixa que eu seja multado. E parece que não, mas nessas pequenas orações que são feitas por quase todos os cristãos, eu não vou dizer que eu também nunca orei assim, gente, por favor, né? Eu sou pastor, não posso ser mentiroso. Mas muito tempo atrás, quando eu estava iniciando na minha fé ainda. E nós esquecemos, na verdade, da grandiosidade do Deus a quem nós servimos. Nós nos relacionamos com intimidade com Deus. Pastor Elaine, abrindo a Bíblia de forma brilhante, como sempre ela faz, nos guiou sobre o caminho da oração, de a forma que nós devemos orar. E às vezes nós oramos de uma forma muito desrespeitosa com Deus. Tem gente que chama Deus de cara, cara, ainda usa o tal do verbo errado, né? Tu sabe o que eu estou precisando. Coisa horrível, gente. A gente chama Deus de cara, ainda conjuga o verbo errado, que você já sabe que me dá uma extrema irritação. Graças a Deus, todo mundo que fala nessa igreja é inteligente, fala de uma forma que até me faz chorar, de alegria e de emoção. O outro chama de o cara lá de cima, e até mesmo, queridos, com muita sinceridade, papai do céu é coisa para criança. Depois de uma certa idade, é proibido você chamar papai do céu. É Deus, Senhor Deus. Nós não chamamos Deus de você, nós chamamos Deus de Senhor, Senhor. Nós chamamos, Senhor, me abençoa. Deus, você pode me ajudar. Nós precisamos aprender a ter respeito por aquele que é grande, que é muito maior do que nós imaginamos, porque afinal de contas, a nossa escala de grandiosidade se resume num mísero, pequeno e insignificante planeta, a quem nós chamamos de Terra, só isso. E aqui vão as nossas dimensões de grandiosidade. O que é grandioso para você? O Everest, tem 8 quilômetros e tanto de altura. Sério? Isso é grandioso? Não, grandioso fundo do mar, Fossas Marianas, 11 quilômetros de profundidade, que loucura é essa? É sério? É essa a nossa escala de grandiosidade com a qual nós queremos nos relacionar com Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender, cara, que para nós termos a dimensão da grandiosidade de Deus, nós precisamos olhar para os céus, porque os céus declaram a sua glória. Quando nós olhamos para os céus declaram a glória de Deus. O Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. A gente precisa olhar para o universo.
para entender qual é a grandiosidade de Deus. De um Deus, queridos, que nos abençoa assim em todas as áreas, porque Ele é misericordioso, mas que não mandou o seu Filho morrer na cruz do Calvário para que nós tivéssemos uma vida patrimonial confortável, que não mandou seu Filho Jesus Cristo como cordeiro escolhido por Ele, para morrer num sacrifício vicário, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, pagos, e aí nós fôssemos regenerados, justificados, regenerados. Ele morreu na cruz para a nossa salvação. E aí, quando a gente olha para o universo, e eu gosto muito de olhar para o universo, porque quanto mais eu olho para o universo, menos insignificante eu sou. Se você olhasse para o universo, você entenderia que você não é nada, nem grão de poeira, nada. Que a minha importância ou a sua não valem nada, não significam nada. A arrogância humana do intelecto, da inteligência, dos muitos diplomas na parede, da conta bancária recheada, da riqueza opulenta, que demonstra a importância, porque a humanidade reverencia quem tem dinheiro, a humanidade reverencia quem tem... Eu tenho muitos diplomas. É tão interessante porque no Brasil essa é uma cultura tão colonial que quem tem diploma as pessoas chamam doutor. Doutor, por que tem diploma? Não é toda profissão que tem direito a esse título não, queridos. Mas eu quero que, os antigos diziam, eu quero que meu filho seja doutor. E as pessoas acham que esse é o significado da vida. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos olhar para adiante. Não é à toa que o Salmo 121 diz, elevo meus olhos para os montes, olhe para o alto, olhe para os céus, porque além dos céus você vai compreender a dimensão do nosso Deus, que é o Criador do universo. Deus é o Criador do universo. Jeremias 32, 17 diz assim, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder, e por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Deus criou, Ele é o Criador do universo. Mas que universo é esse, pastor Álvaro? Queridos, a ciência só consegue trabalhar com uma coisa chamada universo observável. O que é o universo observável? Aquilo que os cientistas conseguem observar através da recepção de feixes de luz que atravessam o universo. E aí eles tentam dar a dimensão, o tamanho do universo. Até pouco tempo atrás, a ciência dizia assim, o universo tem 14 bilhões de anos-luz. Uau! Você consegue imaginar algo viajando a 300 mil quilômetros por segundo e levar 14 bilhões de anos para poder ser viajado na sua extensão? Só que a ciência descobriu que estava equivocada, e hoje a NASA aponta como mais provável, tamanho é 156 bilhões de anos-luz. 156 bilhões de anos-luz. E aí você imagina um objeto viajando a 300 mil quilômetros por segundo, durante 156 bilhões de anos, e aí vai percorrer o universo que o meu Deus criou, que o meu Pai criou. Só que a ciência diz também o seguinte, isso é resultado daquilo que a gente consegue observar, ou seja, dos feixes de luz que foram emitidos há 156 bilhões de anos. Presta atenção, 156 bilhões? Isso é um raio? Porque se veio de lá e chegou até mim é um raio, então tem que ter um diâmetro. E é muito maior, porque a ciência diz que só 10% é observável, 90% ainda não foi observado, porque a luz nem chegou na Terra ainda. Mas a ciência, pastor Álvaro, não se pode contestar a ciência. Não se pode. A ciência muda toda hora e ela não pode ser contestada. Porque a ciência, ela está à mercê dos fatos. E os fatos, queridos, só vão alimentar a ciência na medida que a grandiosidade de Deus permite. Você consegue se imaginar num universo de 156 bilhões de anos-luz? Quem é você? Cadê o seu dinheiro? Cadê o seu título? Cadê a sua intelectualidade? Cadê o seu corpite bonito? Cadê o seu carro do ano? Cadê a sua mansão? Aquela que você olha e fala assim, se meu vizinho fizer mais um quarto, eu construo 3, porque ninguém vai ter uma mansão maior que a minha nesse condomínio. Porque aqui na Barra é assim.
Onde é que estão todas essas coisas em 156 bilhões de anos? Me expliquem, queridos. Só tenho pessoas inteligentes aqui, eu tenho doutores, fizeram doutorado, tenho pessoas que fizeram mestrado, tenho pessoas ilustríssimas aqui, me expliquem. Aonde estamos nós nesse universo que hoje se acredita que seja de 156 bilhões de anos-luz? Sabe o que é que minha alma diz? Quão grande é o Senhor Criador deste universo. Salmo 147:5 diz assim: grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Mas aí, é claro, eu vou fazer uma tarefa mais simples. Vamos diminuir o tamanho de tudo e vamos ficar no nosso pequeno mundinho. Terra. A estrela mais próxima da Terra é o... Gente, acabei de dizer que vocês são doutores, mestres. Tia Maricota não ensinou isso para vocês, não? Que o Sol é uma estrela? Não sabiam disso? Então vamos lá, a estrela mais próxima é o... Pastor Álvaro também é cultura, tem que ensinar um monte de coisa. A luz do Sol, para chegar até a Terra, ela viaja 8 minutos e meio a 300 mil quilômetros por segundo. Aí você está lá torrando na praia, aquele sol que acertou o seu rosto, pá, saiu 8 minutos e meio antes do sol, numa velocidade que o homem não consegue mensurar. Isso é o que a gente tem mais próximo, e nós estamos posicionados numa distância tão precisa desta estrela, tão precisa, que mais algumas centenas de metros próximo a ela, nós nos tornaríamos como Vênus, torraríamos todos. Algumas centenas de metros mais distante dessa estrela, nós seríamos como Marte, nós congelaríamos. Deus precisamente colocou a Terra na órbita do Sol, e a Terra obedece à ordem de Deus, vai girar em torno do Sol, e a Terra cumpre essa ordenança, porque ela obedece ao Senhor da criação. As pessoas pensam, é casualidade? A organização do universo é uma casualidade? Queridos, é muito simples a ciência explicar, tudo é fruto do acaso. Por acaso surgiu a vida, por acaso eu tenho 2 pulmões, por acaso eu tenho um coração, por acaso, fruto do acaso. Na verdade, a nossa intelectualidade, o nosso racional, tem que se curvar à grandiosidade desse Deus. E colocou uma estrelinha ali, para aquecer a gente, para nos dar dias lindos como hoje. Hoje foi um dia lindíssimo. Eu saí para caminhar com a pastora Elaine, como eu sempre faço. Com a pastora Elaine eu não corro, ela ainda não corre, mas daqui a pouco ela vai estar correndo os 12 quilômetros comigo também. E eu disse assim para ela, uau, que dia lindo. Aí ela gentilmente diz, meu amor, Deus fez esse dia para o seu aniversário. Obrigado. O quê? Por que não pode ser verdade? Por que não pode ser verdade? Ele é Senhor de todas as coisas, e se Ele quiser fazer, se Ele quiser assim, Álvaro, fiz só para você. A Bíblia fala, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele, e eu sou grato a Ele por isso. Mas como é que essa criação começou? Todos nós sabemos, o livro de Gênesis nos mostra isso. Haja luz. Fiat lux. Haja luz. E é o começo de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, terras cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, Ele disse, haja luz. Queridos, olhem para mim, Ele disse, haja luz, e a luz saiu da sua boca a 300 mil quilômetros por segundo. Ele tão somente disse, haja. A Bíblia não diz que ele teve que fazer um esforço, a Bíblia não diz que ele teve que juntar elementos, a Bíblia diz que ele haja, e houve luz, e a luz já saiu viajando a 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade
de maior intensidade, é a maior velocidade já conhecida pelo homem, que nunca experimentou essa velocidade, nunca. 18 milhões de quilômetros por hora. 18 milhões de quilômetros. Quanto tempo você levar até São Paulo? 400 metros, 400 quilômetros ali. Quanto tempo até São Paulo? 6, quem faz menos? 5, quem faz menos? Não, estou falando de carro. Quem faz menos de carro? 5 horas, 4. Aí o pessoal que está pisando, nossa, está na velocidade da luz. Aí o Henrique, 45 minutos de avião. É mesmo? Você é muito veloz. Sabe o que é importante a gente entender, queridos? O objeto mais veloz que o homem já construiu, e o homem é muito inteligente, o homem diz, não há Deus. O homem diz assim, eu sou ateu, não creio em Deus, Deus não existe, não pode influenciar a nossa vida, Deus é uma criação para nos oprimir, para impedir que nós sejamos verdadeiramente livres e felizes. Não é esse o discurso dos ateus? Então, meu filho, meu Deus criou, o meu Deus, quão grande é o meu Deus? A luz numa velocidade de 300 mil quilômetros. O homem, que é senhor de todas as coisas, construiu o quê? Até 1977, uma sonda chamada Voyager, a velocidade era de 1.000 quilômetros por hora. Está perdendo, meu Deus fez uma luz a 18 milhões de quilômetros por hora. Em 2016, a NASA lançou uma sonda chamada Juno, está registrada no Guinness World Records, ou seja, o livro dos recordes que nós conhecemos. E a velocidade que ela atingiu foi 250 mil quilômetros por hora. Uau! O meu Deus criou a luz a 18 milhões de quilômetros por hora. E aí chega 2018, aí o homem diz, não, mas agora tem a sonda Parker, que vai atingir o Sol, e ela vai atingir a velocidade de 692 mil quilômetros por hora. Toda a ciência humana para construir um objeto que, se utilizando da força gravitacional, vai atingir 692 mil quilômetros por hora. E a luz? E os 18 milhões de quilômetros por hora? Sabe onde é que você encontra isso? Em filmes de Guerra nas Estrelas, Star Trek, que aí sim, né, eles dão aqueles saltos na velocidade da luz, só em ficção. Porque o homem, olhem para mim, nunca vai se igualar a Deus. O desejo do homem é se igualar a Deus. Eu sou o Senhor da minha vida. É mesmo, querido? E na hora da sua morte, você vai dizer para a sua vida assim, não quero morrer? E na hora da enfermidade? Eu sou o Senhor da minha vida. E quando o médico disser para você assim, essa doença não tem cura. E quando o médico disser para você, que nem disse para um colega meu, que se formou comigo, ele é 2 anos mais novo que eu. Enquanto nós estávamos no camp, eu recebi a notícia semana passada, dizendo o seguinte, surgiu um terçol no olho dele. Aí ele foi no médico, é terçol, pinga colírio. Só que o terçol deu conjuntivite. Conjuntivite, pinga colírio. Só que 2 dias depois o olho dele começou a cair. Aí disseram assim, é celulite do olho. Eu nem sabia que o olho tinha celulite. O meu não tem não, tá? O meu olho não tem celulite. Se o teu tem, vai fazer tratamento. Mas sabe o que era, queridos? Era nada mais, nada menos que um tumor, um câncer agressivo entre o globo ocular dele e a medula. Em 2 dias ele perdeu os movimentos todos. Aí começaram a descobrir uma série de tumores na coluna dele, na vértebra D1, D4, D5, e vai por aí afora, sei lá, a classificação delas. E aí agora, esse senhor que se dizia ateu, eu sou ateu, está assim, Álvaro, pede ao teu Deus por mim, ora por mim. Ué, mas você não é ateu? Você não é ateu, você não é senhor de todas as coisas, a sua capacidade de inteligência supera tudo. Nós somos realmente senhores do nada, queridos. Absolutamente do nada. Nesse mundo pequeno, que nós chamamos de terra, que é o nosso lar. A terra é o nosso lar. Bota uma foto do nosso lar aí, por favor. A terra. A Pamela mostrou na aula inaugural do seminário 2 eventos da NASA. Um dos eventos foi quando Yuri Gagarin, todo mundo sabe, o primeiro homem a entrar em órbita e tudo mais, quando ele entrou em órbita, ele disse assim,
aqui de cima não vejo Deus. E aí a Rússia, que na verdade era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ainda, propagou aquilo, propaganda para tudo que é lado. O homem chega ao espaço e ninguém vê Deus. E aí, pouco tempo depois, os americanos chegam no espaço e olham e dizem assim: quão grande é o Senhor, quão maravilhosa é a sua criação. Qual é a sua postura? Qual é a postura do seu coração? Mas eu sei que aqui nós não somos ateus, queridos, mas até que ponto nós somos capazes de crer na grandiosidade desse Deus? A Terra, queridos, olha só, é um astrozinho de 40 mil quilômetros de conferência. Agora, quer saber? A Terra está inserida numa galáxia. Presta atenção, aula de astronomia, hein? E nessa galáxia chamada Via Láctea, e todo mundo sabe o que é Via Láctea, porque os romanos observavam os céus sem essa poluição que a gente tem, e viam aquele rastro branco no céu, que parecia caminho de leite, e aí chamaram Via Láctea, caminho de leite. A Via Láctea, queridos, ela tem 350 milhões de planetas, de sistemas solares. A nossa galáxia tem 350 milhões de sistemas solares. E o nosso planeta Terra é um planetazinho num sistema solar só, inserido numa galáxia que tem 350 milhões de sistemas solares. Cadê você? Me mostra na fotografia você. Me mostra na fotografia o Ministério Fronteira. Me mostra na fotografia a sua empresa que é tão grande e tem tantos empregados. 350 milhões de sistemas solares. Sabe quantos planetas iguais à Terra, similares em tamanho e tudo mais, existe só na Via Láctea? 17 bilhões. Presta atenção, querido, eu estou falando numa galáxia. Daqui a pouco você vai entender quantas galáxias hoje se estima que o universo tenha, criado por Deus. E aí eu não entendo o seu desespero. Ai, meu Deus, eu tenho conta para pagar. Ai, valha-me Deus. Como é que é? Ai, Senhor, que sofrimento, que angústia, ninguém pode me ajudar. Como é que é? Se a gente olhasse para a grandiosidade de Deus, nós entenderíamos melhor quem é o nosso Pai. E nós nos relacionaríamos de forma diferente com Ele, porque a nossa fé seria exercitada a um ponto de que nós verdadeiramente seríamos mais do que vencedores. A gente proclama isso sem crer, a gente recita versículos por recitar, sem verdadeiramente nos apropriarmos do significado daquilo. O meu planeta está num sistema solar, dentro de uma galáxia, que tem 350 milhões de sistemas solares como o meu, e tem cerca de 17 bilhões de planetas. 17 bilhões de planetas como o meu. Salmo 86, versículo 10 diz assim: pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus, só tu és Deus. Quem entendeu um pouquinho mais, eu não vou me delongar não, porque essa é a parte 1 da nossa meditação. No curso de quinta-feira vai ter a parte 2. Eu queria convidar você rapidamente para a gente ver o nosso pequeno sistema solar. É isso aqui? É isso aqui. Um dos 350 milhões de sistemas solares de uma galáxia chamada Via Láctea, que é a nossa. Aqui é o Sol, que as crianças desenham assim, né? Aí aqui tem Mercúrio, aí depois tem Vênus. Olha a Terra como é grande no sistema solar. Olha o tamanho olha Júpiter. Olha Saturno. Olha Urano. Olha Netuno. Plutão já era. Se a tia Maricota não atualizou vocês, ele foi descaracterizado como planeta. Já tinha gente assim, está errado, está faltando Plutão. Não tem mais Plutão, meu filho. Plutão agora é só aquele cachorro do Mickey, mais nada. Não tem mais planeta. Tem planetas, queridos, só aqui. Muito bom. Olha a Terra, olha onde eu estou. Aliás, eu não estou aqui. Eu estou num país, não é nesse país, eu estou num estado, numa cidade, num bairro, num edifício.
e eu só tenho 1,77 m. Aqui dentro, você é realmente importante? Seus problemas realmente são a razão do universo. Uau! Seus problemas são a coisa mais importante do universo. A gente olha para aquilo ali e a gente fala assim, cadê eu? Olha para Júpiter aqui, queridos. Júpiter é 11 vezes maior que a Terra. A massa dele é 318 vezes maior do que a Terra. Pega a Terra aqui, cabe 318 terras só em Júpiter, que é um planeta do Sistema Solar que a gente está, que existe 350 milhões de uma Via Láctea, que é uma das galáxias do universo, que tem 156 bilhões de anos-luz. Pastor, eu não sou ninguém. Você não é nada mesmo. Nem eu, nem você. Mas e os meus livros? E a minha cultura? E a minha... Sua beleza aqui, você já sabe que vai acabar. Você já sabe disso. Ai, eu sou lindo, maravilhoso. Você tem quantos anos? 30? Espera chegar aos 70. 59 vai ficar bem que nem eu. Eu sei que vai. Entendeu? Mas então, daqui a 11 anos você vem falar comigo. Esse é o sistema solar? Bota uma comparação de planetas aí para mim, por favor. Aqui. Olha que lindo. Esquece o Plutão, que isso aqui está errado. Olha a Terra aqui. Olha Júpiter aqui. Olha a Terra aqui. Olha Saturno aqui. Você está entendendo quem nós somos? Mas ao mesmo tempo você está entendendo a grandiosidade do nosso Deus? E aí eu quero terminar falando com você sobre a Via Láctea, que é a nossa galáxia. A nossa galáxia. A NASA diz, ela estima, presta atenção, que a Via Láctea, que é a nossa galáxia, tem cerca de 220 bilhões de astros. 350 milhões de sistemas solares com 220 bilhões de... Só dentro dessa galáxia. Para você atravessar a Via Láctea inteira, você levaria 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz. Mas para você entender mais ainda, você quer entender o tamanho da Via Láctea? Então, presta comigo, presta atenção. 156 bilhões de anos-luz é o tamanho do universo. Então, a Via Láctea ela tem 100 mil anos-luz de comprimento. Se a Via Láctea, presta atenção, tivesse 1 centímetro de tamanho, se a Via Láctea tivesse o tamanho do universo, seria 156 quilômetros. E dentro desse 1 centímetro aqui, tem 220 bilhões de astros, 350 milhões de sistemas solares, um sistema solar medíocre e um planetazinho insignificante chamado Terra. Dentro desse 1 centímetro. Quantos são 156 quilômetros? É daqui a São Pedro da Aldeia. Não é isso aí? 156 quilômetros vai até onde então? Mais ou menos. São Pedro da Aldeia. 156 quilômetros. Sabe o que é 1 centímetro? Antes que alguém diga que é o tamanho do César, o que é 1 centímetro? Faz 1 centímetro para você, querido. Faz 1 centímetro. Essa é a Via Láctea. Aí você vai juntando um monte de Via Láctea até chegar a São Pedro da Aldeia. Vai juntando. Pastor, ainda não saí nem da igreja. Vai juntando. Aí você vai entender qual é a dimensão do universo criado pelo nosso Deus. Sabe, queridos? Mostra aquele mapa da localização. Olha só. Isso aqui sendo a Via Láctea, o Sol estaria aqui, ó. E aí girando em torno disso aqui, e eu só estou mostrando a Via Láctea, hein? Não estou nem mostrando o universo, só estou mostrando 1 centímetro. Dentro desse 1 centímetro, a Terra aqui, ó. O Sol, e a Terra está girando pequenininha em torno desse insignificante Sol. E aí você diz que, quem é o nosso Deus? Eu preciso dizer mais alguma coisa? Salmo 48:1 diz assim: grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Salmo 116:4 diz assim: ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para... Só Ele faz grandes maravilhas. Salmo 145:3 grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. A grandeza de Deus não tem limites.
Quantas galáxias você acha que existem no universo? Vocês não dizem que eu sou Google, então estou provando que eu sou, tá? Vamos lá, quantas galáxias existem no universo? Essa é a pergunta. As estimativas eram que existiam, preste atenção, 110 bilhões de galáxias como a Via Láctea. E eu estou dentro dos 350 milhões de sistemas solares dentro da Via Láctea, e eu sou só um sistema solar, e eu só sou um planeta que gira em torno. Aí eles diziam que tinha 110 bilhões, mas aí, em 2016, depois de décadas de observação do telescópio do Hubble, a NASA concluiu que estavam errados, que existem estimadamente, presta atenção, 2 trilhões de galáxias. Queridos, é isso aqui, ó, 2 mil, milhão, bilhão, trilhão. 2 trilhões de galáxias como a Via Láctea, e a Via Láctea tem 220 bilhões de astros. Deu nó na sua cabeça? É para dar mesmo. É para você entender que Deus criou isso. É o poder do Deus que me conhece por nome e conhece você também. Era para a gente estar chorando aqui, estar no chão, pedindo misericórdia, Deus, quem sou eu? Não é à toa que a Bíblia declara que a misericórdia do Senhor é a única causa pela qual nós não somos fulminados, porque esse é o Deus a quem nós servimos. E aí você acha que tem algum mérito apresentar a Ele? Ele conhece a mim por nome, conhece você, sabe a hora que você acorda, sabe até o mau hálito que você tem e te atura, sabe o mau humor que você tem e te chama de filho. Isso para não falar daqueles que não tomam banho, não vou entrar nem nesse detalhe. Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós diante de Deus? Palavras de Deus, queridos. Diz assim, Salmo 86, 8. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Quem é seu Deus? Buda? Quando ele criar um planetazinho só, manda ele falar comigo. Ele já criou um planeta, Buda? Já? Não. O meu Deus criou 2 trilhões de galáxias. Nossa Senhora de Fátima criou o quê? Cadê? Nossa não, né? A deles, desculpa. A tal da Senhora de Fátima criou o quê? O Judas Tadeu criou o quê? Me diz. Allan Kardec, queridos, criou o quê? Criou um evangelho que, me desculpe, falta com a verdade. Falta com a verdade. E os meus queridos que estudam no seminário sabem exatamente por que ele chegou na conclusão da reencarnação. Criou? E aí as pessoas estão adorando. E as pessoas estão se reunindo em lugares para cultuar e adorar. E aí a gente já está fazendo favor em vir para a igreja para cultuar o Senhor da criação, que criou 2 trilhões de galáxias. É nossa obrigação. A gente devia querer estar todo dia, todo momento louvando, adorando, chorando na presença desse Deus. Porque, queridos, quando o chefe chama na sua repartição, o chefe está me chamando. Ai meu Deus, será que eu vou ser demitido? É o chefe de uma seção que tem um outro chefe acima dele, e é só uma empresazinha, por maior que ela seja. Respeito, pastor, eu trabalho na Microsoft, eu trabalho na Apple. E o nosso respeito para com Deus? Você treme para falar com Deus? A gente treme, porque Deus está falando assim, ouça a minha voz. E o que a gente diz? Estou com sono. Não aguento mais esse pastor falando, quero ir embora, quero comer feijão quando chegar em casa, que eu estou com fome. Tem bolo lá em cima, querido, não se apressa não, tem um bolo gostoso. Eu não vi, mas sempre tem bolo de pastor, né? Bolo de pastor, você pensou, tem que ter, né, gente? Depois dessa homenagem toda aqui, tem que ter um bolo, né? E bolo de igreja, não, calma. Bolo de igreja não engorda, e bolo de aniversário do pastor ainda emagrece. Essa é a maravilha das maravilhas. Aí, queridos, eu pergunto a você, 2 trilhões de galáxias, então, vamos lá rapidinho,
na escola da tia Maricota, quantos planetas existem no universo então? Vamos lá, 2 trilhões de galáxias, vamos estimar que em cada galáxia existam 100 bilhões de planetas, já que na Via Láctea existem 220, vamos estimar 100 bilhões de planetas. Nós teríamos uma estimativa, sabe de quantos? 206 trilhões de planetas no universo visível, no universo que o homem conhece, sem contar aquilo que o homem não conhece. Você sabe que aqui são 206 trilhões? Você consegue imaginar isso? E presta, eu não estou falando de bola de gude, não. Eu estou falando de planetas. Presta atenção, você se assustou com Saturno? Tem planetas que são milhares de vezes maiores que Saturno, que é incapaz que a nossa imaginação consiga assimilar, que Deus criou simplesmente porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Jeremias 10,6 diz assim: não há absolutamente ninguém comparável a Ti, ó Senhor, Tu és grande, e grande é o poder do Teu nome. E eu vou terminar aqui, fazendo só mais uma pergunta para você. Quantas estrelas existem no universo? Planeta não é estrela, querida. A estrela emite luz. Planeta não. Quando as pessoas olham para o céu, quando está amanhecendo, e dizem assim, lá está a estrela da alva, não é estrela, é o planeta Vênus, que as pessoas chamam estrela d'alva. Aí tem um monte de gente que tem o nome de Dalva. Tem alguém chamado Dalva aqui? Gente, é um nome muito feio, me desculpe. É um nome muito feio, Dalva. Qual é o seu nome? Dalva. Dalva, Mefibosete, está tudo igual para mim. Aí as pessoas falam, ai, a estrela da alva, a estrela d'alva. Aquilo ali é um planeta. Planeta não emite luz. Então vamos lá. Quantas estrelas existem no universo? Bom, só na nossa galáxia, a NASA diz que existem mais de 100 bilhões de estrelas. Vamos fazer conta de novo? 2 trilhões de galáxias. Aí a gente pega 100, 110, vamos estimar, sei lá, diz o número, 70, tá bom para vocês? 70 bilhões, na média, nós teríamos, queridos, no universo, 76 trilhões de estrelas. Você sabe quantas estrelas a gente consegue enxergar no céu quando não tem poluição nenhuma? 5.000. Das 76 trilhões, o ser humano consegue, aí enxerga tudo. Ali está o Órion, cinturão do Órion, as Três Marias, né? Cinturão do Órion. Ali está Pólux e Castor, como o homem é sábio. Ali está Escorpião, a ursa maior. Infeliz, você só está enxergando 5.000 de 76 trilhões. Que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa que nós temos? Que inteligência é essa que nós arrogantemente tomamos posse? Miserável homem que eu sou, é o que a Bíblia diz. Miserável homem é o que todos nós somos. Miseráveis, não merecíamos nada. E por que que Deus nos amou? Por que que Deus amou você? Por que que Deus me amou? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que que Ele se importou com o planeta? E disse, haja luz. E Ele criou o homem, e plantou o homem neste planeta, para que o homem pudesse viver para adorá-lo. Mas o homem se corrompeu, e hoje adora a si próprio, aos seus próprios prazeres. Como a Bíblia diz, o seu Deus é o seu estômago, ou seja, os seus próprios apetites. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar quão grande é o nosso Deus, para ter reverência, para ter submissão, para ter obediência e para ser grato. Hoje, pensando nisso tudo, queridos, eu sou grato a Deus, porque mesmo eu não sendo nada,
Ele olha para mim e me conhece por nome. Ele me amou ao ponto de seu filho morrer na cruz do Calvário. Salmo 8:3, o salmista escreveu: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes. Mas sabe, tem um versículo que mexe demais comigo, é o Salmo 147:4. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Ele determina o número das estrelas, e dessas estimadas 70 sextilhões de estrelas, ele chama cada uma delas pelo nome. As pessoas se surpreendem comigo, porque eu guardo o nome de 200, 300 pessoas. Puxa, o pastor não esqueceu o meu nome. Deus chama 70 sextilhões de estrelas, cada uma pelo seu nome. E aí você vai entender o amor dele por você, porque você não é uma estrela. Você, querido, está num planeta que gira em torno de uma dessas 70 sextilhões de estrelas, num universo de 2 trilhões de galáxias, num planetazinho medíocre chamado Terra. E aí você está dentro dos 7,5 bilhões de pessoas que moram nesse planeta. Mas ele olha para você e chama pelo seu nome. Ele olha para você e chama Letícia. Ele olha para você e chama André, chama Denise, chama Rosana. Ele olha para você, chama João, chama Rafael, chama Daniel, que ainda vai nascer. Será que a gente consegue compreender o amor de Deus? Será que a gente consegue entender a grandiosidade do nosso Deus? Do privilégio que eu e você temos de ter esse Deus como nosso Pai. O meu Pai é o Criador do universo. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.